Por mais que eu seja uma pessoa que gosta de documentários, eu não me classifico como o louco dos documentários, né? Eu acho que eu vou muito mais em documentários que me chamam a atenção pelo tema. E uma coisa que eu gosto de notar em documentários, além do tema, é a forma como a montagem ela é executada, né? Porque documentários são esse estilo de filme que traz muita imagem de arquivo, muita entrevista, e você vê isso sendo montado para compor a narrativa que o diretor tem em mente. É bem interessante para acho que todo fã de cinema que vai apreciar ali o trabalho de montagem, principalmente quando ele é muito bem feito. E eu confesso que uma das montagens mais insanamente boas que eu vi nos últimos tempos foi a montagem de trilha sonora para um golpe de estado. O trabalho do montador Rick Schaubet é muito interessante justamente pela forma como esse filme ele acaba sendo um pouco inchado demais, no sentido de ter referências demais, de ter muita coisa pra falar, muita coisa pra contar, muita coisa pra mostrar pro espectador. E muitas vezes isso não vai recorrer tanto a entrevistas, né? Porque muitas pessoas que estão envolvidas nessa história, elas já não estão vivas hoje, mas o filme traz um trabalho interessante de trazer imagens de arquivo, referências, pessoas ali, entrevistas, né, momentos ainda de imagem de arquivo, mas momentos pessoais ali de figuras que estavam envolvidas, atos históricos, que vai fazendo isso um caldeirão de referências, são 1001 referências que tornam Trilha Sonora para um Golpe de Estado um filme um pouco complexo, um filme um pouco difícil, mas no melhor sentido da palavra. Digo isso porque realmente é um filme que ele é difícil no sentido de ser um pouco difícil de acompanhar de tanta coisa que a gente tá assistindo. Eles fazem até uma comparação ali com o jazz, né, trilha sonora para um golpe de estado, porque traz muitos músicos, muitos artistas, e faz essa brincadeira porque o jazz ele é a trilha sonora do filme também, não é somente dentro do contexto ali do golpe de estado que a obra vai dissecar, mas é também muito presente na obra e como um todo e acaba se tornando a trilha sonora. E assim como o jazz, que tem essa lógica das notas musicais quase que sem uma lógica interna, né, sem uma ordem muito clara, as informações que o filme vão trazendo também beira o caótico. Ela vai fazendo uma cacofonia, digamos assim, uma cacofonia em tela, que é muito maluco de você estar assistindo e você estar se deparando ali, acho que sim, sei lá, 5 minutos de filme, você já tomou tanta informação na cara que já dá pra ter uma ideia de como vai ser trilha sonora para um golpe de estado no decorrer de suas mais de 2 horas. É um filme longo, é um filme extenso, que né, pode se tornar um pouco cansativo, mas tudo isso faz todo sentido dentro da obra, dentro da história que ela está se permitindo contar. E quando eu falo que tem essa cacofonia de informação, é porque é muita, mas muita informação mesmo. E aí a gente entra no que eu falei do documentário de trazer muita imagem de arquivo, muitas e algumas entrevistas com algumas pessoas que têm algum papel, né, tem algo a agregar para a história, mas também porque é um filme que ele tá ali jogando toda a sua bibliografia pra tela, literalmente na tela. Em vários momentos a gente vê textos escritos na tela. Então tem ali nomes das músicas que estão tocando, nome das pessoas que estão falando, né, das pessoas que são importantes para essa história, referências de jornais da época, né, chamadas do jornal da época, reportagens, referências de livros que estão sendo colocadas na tela, desde livros biográficos até livros de história. E tudo isso vai sendo colocado de uma maneira que, como eu falei, ela beira o caótico, é muita informação. Não estranhe se você se perder no decorrer do filme, inclusive aquele filme que, assim, se você pegar, sei lá, se você se distrair com o celular, se você pausar pra ir no banheiro, se você for pegar um delivery, se tu olhar a hora, meu irmão, já era. É muito provável que tu vá começar a se perder. É muito louco, justamente porque ele é um filme tão caótico, ele é um fluxo de informação tão constante que se você perder uma, duas informações ali, que muitas vezes pode não parecer nada, e talvez em outros documentários fosse um pouco mais fácil de contornar, aqui você já vai sentir um pouco de dificuldade de começar a conectar os núcleos. E eu digo núcleos porque esse é um documentário que ele vai dissecar relações políticas de vários lugares. A gente tem ali Estados Unidos, Rússia, Bélgica, e tudo isso girando em torno ali do Congo, né, da República Federativa do Congo, desde a época que era uma colônia da Bélgica até depois que alcança a sua independência. E como todo esse jogo político, ele é elaborado e muitas vezes manipulado com figuras artísticas, né, com figuras da música, como os Estados Unidos e a Bélgica lidaram com o Congo, quando eles simplesmente decidiram que o Congo deveria ser explorado, qual é o posicionamento da ONU. É muita coisa, é muita informação, é muito núcleo para se acompanhar em um filme que basicamente fala sobre como os artistas eles viraram arma nas mãos dos Estados Unidos, nas mãos da Bélgica, para meio que lidar com o Congo quase numa guerra cultural, digamos assim. E antes de eu continuar, eu queria só me apresentar, para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal.
Aproveita já para se inscrever se for novo por aqui, deixa um like nesse vídeo para fortalecer meu trabalho. Eu tô sempre falando aí de cinema aqui no YouTube. Agora estamos aí na temporada de prêmios, na temporada de Oscar, então vão ter vários vídeos assim como esse dos filmes indicados na premiação. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links no comentário fixado do vídeo. Mas bora aí falar de Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Filme dirigido pelo Johan Grimonprez e que se revela uma baita e muito importante aula de história. Eu acredito que é um filme que vai trazer um capítulo da história que não é tão falado assim. Eu não sou formado em história, né? Eu não tenho a expertise, eu não sou historiador, então pelo menos pra mim é um capítulo menos falado, é um capítulo que eu conheço muito pouco e que eu acho muito interessante entrar em contato aqui, não só porque é um filme que ele fala muito de política, mas ele é um filme que fala muito sobre o papel da arte, principalmente quando está ali um país como os Estados Unidos, né, um país que detém um capital artístico muito forte, e como fica quando os Estados Unidos ele quer simplesmente, né, decide que ele quer explorar um outro país, como que ele consegue utilizar todas as suas cartas na manga, né? Como é que ele consegue utilizar desde armas, mas sem precisar armas, sem precisar de armas, vamos usar os artistas. Fora, claro, também toda a questão de como a CIA se envolve nisso, né? Alguns momentos do filme são bem dedicados a mostrar como a CIA, ela tem um papel, ela exerce um papel muito determinante na forma como os Estados Unidos, ele monta e desmonta outras nações, digamos assim, né? Então tem todo um questionamento. E eu acho que até pela forma como o filme lida com isso, pela forma como o filme lida com informações muito delicadas, né? A gente tem literalmente uma entrevista que o cara fala para um diretor da CIA, fala assim, então, é verdade que a CIA, ela age por baixo dos panos para desmantelar outros governos, a CIA se alinha à extrema-direita com o pretexto de que esses países estão dominados pelo comunismo. Então são acusações um pouco delicadas, né? São coisas um pouco delicadas que o filme decide trazer, e eu acho que é muito importante, justamente por ser tão delicado, o filme trazer ali uma referência pro que ele tá falando, né? Referências, como eu falei, dos livros, de documentos, para não simplesmente ser aquele apontar de dedos meio tosco e que, assim, sinceramente, se eu fosse o diretor desse filme, eu estaria com um pouco de medo de entrar numa lista negra da CIA, sei lá. Porque, olha, o que ele mostra ali, as coisas que ele revela ali, eu não sei até que ponto elas são tão públicas, mas tem muita coisa ali que parece que é abrir as cortinas de coisas que seriam um pouco delicadas demais para o governo dos Estados Unidos ter que lidar. Eu acho que até pelo fluxo de informação que ele tem, né, pelo fluxo de história que ele quer contar, ele conta um período bem grande da história, porque ele quer detalhar vários aspectos. Então tem várias pessoas que elas não têm exatamente um grande papel na história desse filme, né? Um grande papel na história que a obra está contando, mas mesmo assim o filme faz questão de pontuar, faz questão de dar nome a essas pessoas, justamente para reconhecer a importância delas, tanto na luta, assim, quanto ao reconhecer o papel que os Estados Unidos estavam obrigando elas a executar. E eu digo isso muito se referindo aos artistas envolvidos nessas questões, né? Os artistas que notaram muitas vezes como eles estavam sendo peões ali num jogo de xadrez muito maior, executado por governantes. É uma obra que ela, por exemplo, ela começa, né? Ela fala basicamente nessa questão da independência do Congo, né? De como o Congo ele era uma colônia da Bélgica e depois acabou sendo independente, mas como isso, apesar da independência, isso não foi tão bem aceito pela Bélgica, também não foi tão bem aceito pelos Estados Unidos, até pela forma como o Congo foi importante para a construção da bomba atômica. Então, tudo isso vai sendo construído de uma maneira muito extensa, de uma maneira muito complexa, como eu falei. Tente não perder a atenção ali, não perder o foco do filme, porque é possível que você se perca na história. Que é uma história que ela começa, apesar de ela ser ali, ter o foco nessa questão do Congo, ela começa antes, ela começa falando de Estados Unidos e Rússia, né, do conflito ali, Guerra Fria. A gente vai vendo até líderes russos que vão dos Estados Unidos. Tem até uma passagem muito engraçada, onde comentam que o líder russo ele não foi pra Walt Disney, né? Não deixaram ele pra Walt Disney. E aí tem os jornais da época comentando, nossa, toda uma situação diplomática que já tá meio que tranquila, pode ir por água abaixo, pode explodir, porque não deixaram o cara visitar a Disney, né? O parque da Disney. Ele vai partindo dessa questão, ele vai partindo desse núcleo para dar alguns contextos para depois começar a focar de fato nessa questão do Congo, nessa questão do quase do conflito, digamos assim, Estados Unidos-Congo, Bélgica-Congo, e como todos esses países eles têm o seu papel
nessa questão do Congo, girando em torno do Congo, porque essa seria a parte relevante da história, digamos assim. Inclusive é quando entra mais assim, de forma mais central na obra, a participação do primeiro-ministro do Congo, né, que é o Lumumba. E aí o filme vai dar os contextos, ele vai estabelecer para o espectador qual era a importância do Lumumba e por que ele era esse líder que ele lutava muito, né, pelos interesses do país dele, de uma maneira correta. Ele queria independência, ele queria uma forma de que o Congo fosse liberto. Claro, não apenas assim nas palavras, né, não que fosse aquela coisa meio de fachada, e como que por isso ele foi se tornando esse líder que era muito difícil de lidar até mesmo dentro do Congo, né? Como que ele foi antagonizado por várias outras pessoas dentro e fora do país, por causa da maneira tão incisiva que ele defendia os próprios interesses do país, né? A própria liberdade do país. Então é algo que o filme faz essa questão de mostrar e faz essa questão de construir para o espectador ficar, né, dentro do contexto, para o espectador entender da melhor forma possível, ainda que muitas vezes seja informação demais, talvez você tenha que ver mais de uma vez para conseguir entender todos os contextos, talvez seja até de grande ajuda dar uma lida, depois fazer uma lição de casa para conseguir entender tudo que a obra estava falando, porque é muita coisa de verdade. Claro que apesar disso tudo, eu acho que nada disso é tão defeito da obra em si, porque a obra ela é um pouco complexa, ela é um pouco densa, mas justamente pelo número de coisas que ela está abordando, por ser uma história complexa, por ser um capítulo muito grande, complexo e importante da história, não necessariamente porque o diretor ele simplesmente quis botar tudo que deu na telha. Mesmo assim, ele tem um suporte visual muito interessante para conseguir dar conta o máximo possível das informações, para apresentar essas informações de uma forma mais tranquila para o espectador, né, de uma forma mais simpática ao espectador, sem que a gente se confunda tanto. No final, a gente pode ainda sair confuso, mas eu acredito que o filme faz um bom trabalho para a gente sair o menos confuso possível, e tudo isso também com o suporte de uma trilha sonora muito interessante que vai embalando a obra, ao passo que vai mostrando a importância daqueles artistas, a importância da arte, né, nesse papel, nesse capítulo da história, mas também servindo para tornar o filme cada vez mais envolvente, como se fosse realmente uma boa trilha sonora. Então, para trilha sonora, para Um Golpe de Estado, nota 9. É um filme que eu fiquei muito curioso quando eu vi ele começando a brotar em listas, né, de melhores filmes de 2024, de filmes mais cotados pro Oscar. Talvez estivesse na minha lista de melhores de 2024, se eu tivesse assistido ele antes. É um baita filme, eu acho que ele fica muito ali ao lado de filmes que eu gostei bastante do ano passado, como é o caso de Conclave, por exemplo, e Ainda Estou Aqui, esse que também é um filme que conta, né, uma história muito necessária em um capítulo muito difícil, no caso aí para nós brasileiros. Mas você já assistiu trilha sonora para Um Golpe de Estado? Comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.